E aí, moçada, tudo jóia? Olha só, a gente vai estar agora retomando os nossos estudos, tá? De maneira que você vai começar comigo um novo livro, livro 2. A gente terminou o livro 1, fizemos muitas questões de semelhança de triângulo, fizemos muitas questões do livro, do CA, e agora nós vamos dar início ao nosso livro 2, começando o nosso novo assunto, que é relações métricas no triângulo retângulo. Então, primeiramente, eu estou trazendo aqui para apresentar, né, a você o triângulo retângulo. Quando é que a gente diz que um triângulo é triângulo retângulo? Quando ele possui um ângulo de 90 graus. Ó. Todo triângulo que tem um ângulozinho de 90 graus é chamado, portanto, de triângulo retângulo. Bom, os lados que formam esse ângulo de 90, que são esses lados aqui AB e AC, com medidas Bzinho e Czinho, esses lados são chamados de catetos. Ó. Então as medidas aqui que a gente está chamando de catetos são as medidas Czinho e Bzinho. Tá certo? O Azinho, que é esse lado aqui, essa medida Azinho, ó, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90, ó, é o lado que fica olhando aqui para o ângulo de 90, esse lado é chamado de hipotenusa, tá? Então, todo triângulo retângulo vai ter dois catetos, que são os lados que formam um ângulo de 90, e vai ter a hipotenusa, que é aquele ladinho que está oposto ao ângulo de 90. Combinado? A hipotenusa, ela sempre vai ser o maior lado, tá? Os catetos vão ser sempre menores que a hipotenusa. Uma dica importante é você sempre lembrar que num triângulo, o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. E o menor lado está sempre oposto ao menor ângulo. Tá bom? Não esquece disso. Outra coisa que é importante, que vale a pena você não esquecer, é que a soma dos dois ângulos agudos do triângulo retângulo, no caso aqui, ó, as medidas x e y, sempre vai dar 90 graus. Claro, se a hipotenusa é 90, a soma dos outros dois ângulos do triângulo tem que dar 90, né? Para fechar os 180 graus da soma dos ângulos internos do triângulo, ok? Então, os ângulos agudos do triângulo retângulo sempre são complementares, tá? É quando a soma deles dá 90 graus. Muito bem. Bom, agora nós vamos falar do teorema mais famoso no triângulo retângulo. É o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Se você pegar o quadrado da hipotenusa num triângulo retângulo, vai dar sempre igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Sempre será assim, tá? Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Esse é o famosíssimo Teorema de Pitágoras. Beleza, gente? Então, a partir de agora, nós vamos continuar. Dar exemplos. Olha só, pessoal. Um exemplo inicial, tá? Tenho aqui um triângulo retângulo ABC e tem um outro triângulozinho retângulo menorzinho dentro dele, ó, que é o triângulo ABD de dado. Tá certo? Nós queremos saber quais são as medidas x e y desse triângulo. Então é bem tranquilo. Vou pedir para você começar olhando para esse triângulozinho aqui que eu estou pintando de vermelho. Ó. Nesse triângulozinho que eu pintei de vermelho, quem são os catetos? Os lados que formam um ângulo de 90? O y e o 12. Quem é a hipotenusa? 15. Então vamos fazer o teorema de Pitágoras. Ó. Um cateto, que é o y, elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é o 12, elevado ao quadrado, vai dar igual a hipotenusa, que é 15, elevado ao quadrado. Belezinha? Então nós vamos ter aqui y ao quadrado mais 144, dando igual a 15 elevado ao quadrado, que a gente sabe que é 225.
Belezinha? Passa o 144 para o outro lado. Então nós vamos ficar com y ao quadrado igual a... Quanto é 225 menos 144? Vai dar para a gente exatamente 81. Ora, agora me responda. Se y ao quadrado tem que dar 81, é porque o y só pode ser quem? A raiz quadrada de 81, que nós sabemos que é 9, ó. Tá certo? Então, y igual a 9 é, portanto, a primeira medida que a gente está procurando. Show de bola. Agora vamos olhar para o nosso triângulozinho maior. No triângulo maior, o triângulo ABC, nós temos um cateto medindo 12 e outro cateto medindo 16. E nós queremos a hipotenusa, que é o x. Então veja o que nós vamos fazer. A hipotenusa x elevada ao quadrado é igual a quê? Um cateto, que é 12 elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é 16 elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ficar como? X ao quadrado deverá ser igual a 144 mais 256. Bom, se você somar 144 com 256, vai dar 400. Então nós vamos ter aqui que x ao quadrado deverá ser igual a 400. Agora me responda. Qual é o número que ao quadrado vai dar 400? Vai ser o 20. Então vamos colocar aqui que x deverá ser igual a 20. Beleza? Obviamente que x tem que ser um número positivo, né? Representa o lado de um triângulo. Por isso que eu falei 20, né? Poderia ser também o menos 20, mas menos 20 não pode representar um lado de um triângulo, tá bom? Então, o nosso primeiro exemplo está resolvido, né? O y é 9 e o x é 20, tá? Agora, uma observaçãozinha rápida. Pessoal, existe um triângulo na matemática, um triângulo retângulo, que é muito famoso. Esse triângulo retângulo, eu vou colocar ele bem pequenininho aqui em cima. Esse triângulo retângulo, ele é o famoso triângulo 3, 4, 5, tá? Triângulo retângulo 3, 4, 5. Um cateto é 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa é 5. Esse triângulo, ele origina muitos outros triângulos na geometria. Perceba que ele é um triângulo retângulo porque 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16 e 5 ao quadrado dá 25. E 9 mais 16 realmente dá 25. Né? O quadrado do 3 mais o quadrado do 4 dá igual ao quadrado do 5. Muito bem. A partir desse triângulo, nós podemos formar vários outros. Por exemplo, olhe para esse triângulo 3, 4, 5 e multiplique todos os lados dele por 3. Se você multiplicar 3 por 3, vai dar exatamente 9. Ó. Vamos pegar aqui 3 vezes 3. Vai dar exatamente a medida que a gente achou aqui para o y, que é 9. Ó. Agora faz 4 vezes 3, aí dá 12. Ó. Agora faz 5 vezes 3, aí dá 15. Ó. Então, esse triângulo 9, 12, 15, ele foi um triângulo obtido a partir desse triângulozinho 3, 4, 5. Bastou que eu multiplicasse cada um dos lados desse triângulo por 3. Aí vai dar aqui, ó, 9, 12, 15. Um outro triângulo aqui. Pega esse 3, 4, 5 e multiplica tudo por 4 agora. Se você multiplicar, por exemplo, tudo por 4, quanto é 3 vezes 4? 12. Olha o 12 aqui, ó. Quanto é 4 vezes 4? 16. Olha o 16 aqui, ó. Quanto é 5 vezes 4? 20. Olha o 20 aqui, ó.
que é o valor do x. Então, se eu identificar essa regrinha, digamos assim, eu consigo resolver as questões mais rápido, sem precisar fazer tanta conta. Por exemplo, na hora que eu vejo que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, com a hipotenusa sendo 15, eu lembro que para o 5 virar 15, é porque eu estou multiplicando 5 por 3. E aí eu percebo que o 12 foi originado por quem? Pegando exatamente o 4 e multiplicando por 3. Ó. E aí eu percebo que para saber que esse lado é 9, basta pegar então o terceiro lado, que é o 3, e multiplicar por 3. Aí já fecha em 9. Ó. Entendeu? Então com a prática nós vamos fazendo isso aqui mais vezes, e aí você vai acabando que vai conseguir resolver fazendo menos continhas, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa saga, né? Vamos para os próximos exemplos. Galerinha, agora eu estou pegando aqui uma questãozinha da página 76, questão 4, tá? Lá do volume 2 do nosso livro. Mais uma vez, determinar as medidas x e y no triângulo. Bom, quero começar por esse triângulozinho aqui de vermelho. Você vai me ajudar aqui a achar o valor do x. X é o que nesse triângulozinho de vermelho? É o lado que está oposto ao ângulo de 90. Logo, ele vai ser uma hipotenusa. Então, usando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter x, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado, deverá ser igual a um cateto, que é 9, elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é 2 raiz de 10, elevado ao quadrado. Quando fizermos a continha, nós vamos ter x ao quadrado vai ser igual a 9 elevado ao quadrado, que dá pra gente 81, mais 2 elevado ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 10 elevado ao quadrado, que fica 10, ó. Olha aí que beleza. Então nós vamos ter x ao quadrado, dando igual a 81 mais 4 vezes 10, que é 40. Bom, agora você pode concluir que vai ficar x ao quadrado é igual a 81 mais 40, 121. Agora você me responde, qual é o número que ao quadrado vai dar 121? Ora, é a raiz quadrada de 121, portanto é 11, né? Então o nosso xzinho aqui, nessa questão, vai valer 11. Tranquilo? Bom, agora vamos para o y, né? Para achar o y, você vai olhar agora para o maior triângulo que nós temos aqui nessa figura. O maior triângulo é um triângulo de hipotenusa y, cateto medindo 4 mais 9, ó. Esse cateto aqui, 4 mais 9, é portanto 13. E o outro cateto é 2 raiz de 10. Então vamos lá. Pitágoras nele. A hipotenusa não é o y, então vou começar aqui pela hipotenusa. Y ao quadrado deverá ser igual a um cateto, que é 13, elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é 2 raiz de 10, elevado ao quadrado. Então isso aqui vai dar y ao quadrado igual a 169, que é o 13 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que eu já sei que é 4, vezes raiz de 10 ao quadrado, que a gente sabe que é 10. Ó. Belezinha? Então isso aqui vai dar pra gente quanto? 4 vezes 10, a gente já sabe que é 40. 40 com 169, a gente já sabe que vai ficar em 209. Beleza? 209. Então, o y, ele vai ser igual a raiz quadrada de 209. Tá? O y é raiz de 209 e o x é igual a 11. Tranquilo? Não é obrigado essa raiz aqui dar um número exato, não. Beleza? 209 não é um número quadrado perfeito. Então, posso deixar lá indicado, 209, tá? Fica raiz de 209 e não tem problema nenhum. Tranquilo?
Então aqui nós fizemos a questãozinha e determinamos as medidas x e y, beleza? Vamos nós!